Bom, a gente está de volta com o Ariel Avrami, que mora na cidade de Holon, lá em Israel. Tá com a gente ao vivo agora. Oi, Ariel, muito boa tarde. Nos escuta bem? Sim, obrigado por me receber. Nós que agradecemos a gentileza de falar com a gente. A gente acabou de ver um vídeo seu nas ruas, mostrando inclusive um prédio que foi atingido por um míssil. E você disse também que a situação atual está melhor do que a situação da semana anterior. Hoje, como é que está a segurança de vocês nas ruas? Como está sendo o dia a dia de vocês? Sim, serviços básicos como supermercado, farmácias, ônibus de maneira restrita estão funcionando. Está indo tudo certo. A gente se sente seguros, a gente tem abrigos subterrâneos, nos quais a gente recebe um aviso de 20 minutos antes, depois na hora que vai acontecer o impacto, então a gente tem tempo de chegar no bunker, aguardar o impacto, o governo libera, a gente sai. O dia a dia está normal, a gente não, além desse fato, a gente consegue viver o dia tranquilo no apartamento. No momento que a gente precisa se abrigar, a gente vai, aguarda um pouco e volta. Algum serviço foi interrompido? Até mesmo as escolas ou serviços de saúde, algum tipo de serviço essencial foi interrompido? Nos primeiros dias, sim. A gente teve uma pausa em tudo, porém segue online, né? Se tiver que fazer contactar o seu médico ou solicitar algum medicamento, enfim, o serviço funciona online. Porém, os locais estavam fechados. Mas isso por alguns dias, talvez 5 dias, depois disso normalizou. Quando você diz, Ariel, que o quesito segurança melhorou da semana passada para cá, em que sentido seria essa afirmação? Semana passada a gente teve muitos mísseis enviados. O míssil que vem do Irã ele é um míssil mais perigoso, é um míssil maior, com mais poder de destruição, como vocês viram no vídeo. Então, o que a gente percebe é que a quantidade de mísseis que estão vindo para Israel, que estão chegando nas cidades, é menor. A quantidade, o período, como se diz, o intervalo entre um e outro, a gente tem sentido que está mais tranquilo, não está como no início da semana passada. Pelo que a gente viu nas notícias, é porque os envios são feitos por caminhões lançadores, e Israel tem atingido isso numa escala, acho que já finalizou com 40% desses lançadores, o que dificulta o envio desses mísseis. Então, a gente tem visto, de uns dias para cá, a redução desses ataques. Bom, a imprensa de início estava dizendo que os ataques estavam sendo feitos apenas à noite, né, ataques noturnos, mas depois esses ataques voltaram, iniciaram a acontecer pela manhã, pelo dia. Agora, eles continuam apenas à noite ou tem ataque ainda de dia? Bom, hoje a gente teve um ataque durante o dia. Em geral, eles acontecem no meio da noite. Existe sim uma questão psicológica por trás. Você está preparado, você está dormindo, então quebra a sua noite no meio, você não consegue descansar, não é a mesma coisa. Muitas vezes 2 vezes na noite, digamos 2 da manhã, depois 5 da manhã. Sim, estão acontecendo durante a noite em geral, porém, de uns dias para cá a gente viu durante o dia, mas não de novo, né, não em uma grande quantidade. Ariel, você assim, ficou impactado, viu alguma coisa que te chamasse muita atenção ao sair da sua residência com segurança e ir para a rua? Claro, você mostrou um prédio que foi atingido por um míssil, mas teve algum outro episódio que tenha te impactado? Bom, o que a gente percebe é que próximo de nós, a cidade de Holon é uma cidade que não é alvo, né? Dessa vez não foi. Eles se centraram mais próximo do litoral, pelo que a gente viu, e depois para o norte do país. Por exemplo, foi atingida uma cidade chamada Bat Yam, que é do lado de Tel Aviv, uma cidade litorânea, e Tel Aviv. E outras cidades para o norte de Israel, como Haifa, por exemplo. O que a gente vê assim, no nosso dia a dia não é uma visão do apocalipse, destruição. O que a gente vê realmente é uma cidade tranquila, funcionando bem, mas a gente sabe que a 2 quilômetros cai um míssil, a gente vê os vídeos,
Eu enviei umas outras fotos, vídeos de um antigo bairro que a gente morou. A gente se mudou para cá uns 8 meses atrás, e a gente viu os fundos do nosso prédio estão completamente destruídos, o que significa que a gente teve uma certa sorte de ter saído dali, né? Então a gente olhou, ficou bem espantado, mas próximo de nós, não, estamos bem seguros e tranquilos. Bom, Israel havia dito que faria uma surpresa, o Irã havia dito que faria uma surpresa contra Israel aí na noite de hoje, na madrugada de hoje, e não cumpriu essa promessa. Mas isso deixou vocês apreensivos, aflitos com essa informação? Não, a gente sabe que Israel assim, o ponto central dessa guerra é a segurança do cidadão. Israel é um país muito preparado para a segurança. Então, o governo, tudo que ele vai fazer, ele avisa. Que não é estratégico e sensível, ele avisa. Olha, você precisa ir para o bunker daqui meia hora, a situação está mais séria ou está menos séria, está mais tranquila, o governo está sempre nos atualizando. Então, a gente fica assim, apreensivo, acaba nos atingindo no psicológico. Você precisa resolver suas coisas, você fica nervoso. Vai cair um míssil aqui, né? Muitas pessoas até não vão para o abrigo, né? Isso também serve de alerta para quem não gosta de ir para o abrigo. Muitas pessoas ficam na sacada filmando, isso é extremamente perigoso. Você vê vídeos do míssil cair perto da pessoa, então acho que significa que a gente tem que ter uma preocupação na nossa segurança e obedecer às diretrizes do governo. O país ele é um país preparado para isso, então a gente deve seguir tudo que o governo o Picud Aoref, que é a comando da retaguarda, que cuida dessas informações. Então eles acabam nos dando todas as instruções que a gente precisa. Mas no mais, a gente está bem, de cabeça também. Bom, você está dizendo que o governo vem orientando vocês, mas a mídia ou o próprio governo já falou alguma coisa sobre término dessa guerra, término desse embate contra o Irã? Não. A gente não vê nenhuma notícia nos nossos veículos de mídia aqui em Israel falando sobre qualquer tipo de trégua ou finalização do nosso desse cenário. A gente entende que o governo tem um objetivo que pelo que a gente vê, encerrar esse regime, né? E como o governo vai fazer isso, a gente realmente não sabe, o governo não dá detalhes. Para a gente terminar, Ariel, você já chegou a passar por isso em outras vezes em Israel? Sim, eu moro há 10 anos aqui. Eu morei no norte, próximo do Líbano, bem próximo do Líbano, e lá houve um episódio, mas foi isolado em relação ao Hezbollah, um ataque isolado. Depois, quando a gente se mudou para o centro de Israel, próximo de Tel Aviv, a gente morou em Tel Aviv também, depois a gente foi um pouquinho para o lado, começaram os ataques do 7 de outubro, que foi coordenado contra Israel pelo Hamas. E sim, a gente passou um tempo bem difícil com uma frequência de envio de foguetes muito alta. E esse recentemente, esse do Irã agora, recentemente. Então, a gente já passou, né, o do Hamas, ele foi pausado, né? Haviam dias com muitos envios de mísseis, depois, alguns dias, isso foi melhorando conforme Israel foi eliminando as bases do Hamas. Mas sim, foram 2 vezes, assim, de maneira intensa, a do 7 de outubro para cá e depois a do Irã. Muito bem, Ariel, te agradeço muito pela participação, pela gentileza de contar como está sendo a vida de vocês aí nesses dias. Desejo paz e que isso termine o mais breve possível. Muito obrigada. Obrigado.